Olá, bem-vindos ao canal do Projeto Incentivar, onde falamos sobre fundos regionais e incentivos fiscais. Eu me chamo Silene Dória e no vídeo de hoje nós vamos falar sobre os planos regionais de desenvolvimento da Amazônia, do Nordeste e do Centro-Oeste. Os planos regionais de desenvolvimento são os instrumentos de planejamento da Política Nacional de Desenvolvimento Regional, a PNDR, e eles têm por objetivo orientar, nortear, apontar o caminho que deve seguir toda e qualquer política pública que venha a ser implementada nas áreas da Amazônia Legal, Nordeste e Centro-Oeste e que tenha por objetivo reduzir desigualdades regionais. Esses planos foram elaborados pela SUDAM, SUDENE e SUDECO e aprovados pelos conselhos deliberativos daquelas superintendências em 2019, com vigência de 4 anos, de 2020 a 2023. Esses planos são os únicos instrumentos de planejamento das políticas públicas implementadas naquelas regiões? Não, o Decreto 9.810 de maio de 2019 e que instituiu a PNDR prevê ainda como instrumentos norteadores das políticas 3 outros instrumentos. São eles: os planos subregionais de desenvolvimento, os pactos de metas com governos estaduais e distrital e as carteiras de projetos prioritários. Porém, no vídeo de hoje, o nosso foco são os planos regionais, os chamados PRDA, PRDNE e o PRDCO. Futuramente, quando falarmos sobre os instrumentos de financiamento da política, que são os fundos constitucionais, os fundos de desenvolvimento e os incentivos fiscais nas suas diversas espécies, aí sim nós abordaremos as carteiras de projetos prioritários. E por que as carteiras de projetos prioritários? Porque somente as atividades consideradas prioritárias para o desenvolvimento regional pelos conselhos deliberativos da SUDAM, SUDENE e SUDECO podem ser beneficiados com os recursos e benefícios daqueles fundos e incentivos. Pois bem, dito isso, vamos conhecer o que são exatamente esses planos regionais, quais são os eixos setoriais de intervenção por eles eleitos como necessários para a implementação das ações da PNDR nas áreas da Amazônia, Nordeste e Centro-Oeste. Antes, porém, curte esse vídeo, compartilha com as pessoas que você acha que se interessariam pelo tema e, principalmente, inscreva-se no canal. Não paga imposto e você ainda aprenderá como pagar menos quando falarmos de incentivos fiscais da redução do imposto de renda. Bem, falar de planos regionais exige que se tenha em mente que eles precisam estar alinhados com os planos nacionais. E o que significa exatamente isso? Significa que, embora os planos regionais tenham autonomia para funcionar como instrumentos balizadores das políticas públicas desenvolvidas numa determinada região, no caso a Amazônia, o Nordeste e o Centro-Oeste, esses planos regionais, eles possuem uma espécie de cordão umbilical que os une a uma orientação matriz que é a PNDR. Portanto, não apenas a elaboração desses planos, mas a sua própria execução precisa observar as estratégias, os objetivos, os princípios e deve voltar o seu olhar para os eixos setoriais estabelecidos no decreto da nova PNDR. Numa palavra, os planos regionais precisam estar convergentes com a PNDR. E em que norma consta esta exigência de convergência? Na Constituição. Vamos ver? Diz o artigo 43 da Constituição Federal de 88. Para efeitos administrativos, a União poderá articular sua ação em um mesmo complexo geoeconômico e social, visando a seu desenvolvimento e a redução das desigualdades regionais. Parágrafo 1º. Lei complementar disporá sobre, inciso 2, a composição dos organismos regionais que executarão na forma da lei os planos regionais integrantes dos planos nacionais de desenvolvimento econômico e social, aprovados juntamente com estes.
Vejam então que a Constituição, a propósito de dizer que a composição dos órgãos de execução dos planos regionais se dará por lei complementar, estabelece que os planos regionais integrarão os planos nacionais. E vejam que as leis complementares que instituíram a SUDAM, a SUDENE e a SUDECO observaram religiosamente a ordem constitucional. Vamos conferir? Diz a Lei Complementar número 124 de 2007 que instituiu a SUDAM. Artigo 13. O Plano Regional de Desenvolvimento da Amazônia, que abrangerá a área referida no caput do artigo 2º desta lei complementar, terá como objetivo a redução das desigualdades regionais e será elaborada em consonância com a Política Nacional de Desenvolvimento Regional. Por sua vez, diz a Lei Complementar número 125 de 2007, que instituiu a SUDENE. Artigo 13. O Plano Regional de Desenvolvimento do Nordeste, que abrangerá a área referida no caput do artigo 2º desta lei complementar, elaborado em consonância com a Política Nacional de Desenvolvimento Regional, será um instrumento de redução das desigualdades regionais. A seu turno, diz a Lei Complementar número 129 de 2009, que instituiu a SUDECO. Artigo 13. O Plano Regional de Desenvolvimento do Centro-Oeste consistirá em instrumento de redução das desigualdades regionais, incremento da competitividade da economia regional, inclusão social e proteção ao meio ambiente, observado o disposto no inciso 2 do caput do artigo 4º desta lei complementar. E o que diz o dispositivo legal acima mencionado? O artigo 4º, inciso 2 da lei complementar diz o seguinte: compete à SUDECO elaborar o Plano Regional de Desenvolvimento do Centro-Oeste, articulando-o com as políticas e os planos de desenvolvimento nacional, estaduais e municipais, e em especial com a Política Nacional de Desenvolvimento Regional. Então, gente, resumindo, os planos regionais, para terem validade jurídica e legal, precisam ser elaborados dentro das 4 linhas da PNDR por determinação constitucional e legal. Dito isso, vamos conhecer os eixos setoriais da PNDR e, em seguida, os eixos setoriais dos planos regionais, os quais estão perfeitamente alinhados ao Plano Nacional, até porque aprovados pelo governo federal através do Ministério do Desenvolvimento Regional, que preside os conselhos deliberativos da SUDAM, SUDENE e SUDECO. Pois bem, o artigo 7º do Decreto 9.810, que instituiu a nova PNDR, ele estabelece que o planejamento e a implementação das ações da PNDR observarão preferencialmente os seguintes eixos setoriais de intervenção. E gravem esse termo, preferencialmente. São 6 os eixos de intervenção da PNDR. Eixo 1, desenvolvimento produtivo. Eixo 2, ciência, tecnologia e inovação. Eixo 3, educação e qualificação profissional. Eixo 4, infraestrutura econômica e urbana. Eixo 5, desenvolvimento social e acesso a serviços públicos essenciais. E o eixo 6, fortalecimento das capacidades governativas dos entes federativos. Então, antes de partir para os eixos setoriais contidos nos planos regionais, é importante observar que o texto do decreto fala que o planejamento e a implementação das ações da PNDR observarão preferencialmente os eixos acima citados. Ora, preferencialmente não significa dizer exclusivamente. Logo, nada impede que as superintendências, no uso das suas competências, elenquem outros eixos setoriais de intervenção que, dentro da sua realidade e diversidade regional, sejam considerados necessários para as ações da Política Nacional de Desenvolvimento Regional. Desde que, obviamente, no mínimo, aqueles 6 eixos da PNDR estejam contemplados nos planos regionais. Vocês não concordam? Então, estabelecida a regra, vamos conhecer os eixos dos planos regionais, começando pela Amazônia. As diretrizes adotadas pelo PRDA estão divididas em 5 grandes eixos que apontam as principais estratégias que devem ser seguidas por ocasião da elaboração das políticas regionais. São eles:
Eixo 1, eixo econômico. Eixo 2, institucional. Eixo 3, de infraestrutura. Eixo 4, ambiental. E eixo 5, social. Aqui pode ser questionado. Você não disse que os planos regionais teriam que conter pelo menos os 6 eixos nacionais? O PRDA só tem 5 eixos, a PNDR tem 6. Algum eixo da PNDR ficou de fora do PRDA? Ao contrário, o PRDA inseriu um 7º eixo fundamental para o desenvolvimento includente e sustentável da região amazônica, que foi o eixo ambiental. E por que aparecem apenas 5 eixos no PRDA? Primeiro, porque dentro do eixo econômico do PRDA foram unidos os eixos 1 e 2 da PNDR, ou seja, o desenvolvimento produtivo e a ciência, tecnologia e inovação. E essa junção se deu por coerência lógica de planejamento. Afinal, não se pode pensar em desenvolvimento produtivo na Amazônia sem ciência, tecnologia e inovação, especialmente considerando a biodiversidade da Amazônia ainda tão pouco explorada e tão pouco conhecida. Segundo, porque dentro do eixo social do PRDA foram aglutinados os eixos 3 e 5 da PNDR, que são a educação e qualificação profissional e o desenvolvimento social e acesso a serviços públicos essenciais, que também precisam andar de mãos dadas. Afinal, todos estão dentro de um eixo maior que se chama cidadania, não é mesmo? Essas junções feitas na estrutura do PRDA ficam bem visíveis quando examinamos detidamente o plano, cujo link de acesso encontra-se na descrição deste vídeo. Vai lá, aproveita e aprecia a consistência desse plano integralmente elaborado pelo corpo técnico da Sudam e por isso mesmo eu costumo dizer que o PRDA tem RG e CPF amazônicos. Vamos ao PRDNE. O PRDNE tem 6 eixos estratégicos de ação. São eles: Eixo 1, inovação. Eixo 2, educação e desenvolvimento de capacidades humanas. Eixo 3, dinamização e diversificação produtiva. Eixo 4, desenvolvimento social e urbano. Eixo 5, segurança hídrica e conservação ambiental. E o eixo 6, desenvolvimento institucional. Chama atenção nos eixos estratégicos definidos no PRDNE a segurança hídrica, tão necessária e, como dito em certa passagem do plano, fator-chave para o desenvolvimento sustentável da área de atuação da Sudene, especialmente no semiárido brasileiro, que apresenta poucas chuvas e longos períodos de estiagem, onde o armazenamento e a dessalinização de água são estratégias fundamentais para a manutenção do abastecimento e da eficiência hídrica que deve permear todas as atividades produtivas daquela região. É importante anotar que, tanto quanto o PRDA, todos os eixos do PRDNE se encaixam nos eixos setoriais prioritários da PNDR e com uma visão estratégica, gente, de grandeza nordestina. Vá lá no link e conheça os detalhes desse plano muito bem estruturado de que se vale a Sudene para bem exercer sua missão institucional. E, finalmente, o PRDCO. O PRDCO ele está estruturado a partir de 7 programas estratégicos que são: Programa 1, Democratização e Melhoria de Gestão Pública. Programa 2, Melhoria da Educação e Fortalecimento do Sistema de Pesquisa e Desenvolvimento, chamado PID. Programa 3, Gestão Ambiental e Recuperação do Meio Ambiente. Programa 4, Ampliação da Infraestrutura Social e Urbana. Programa 5, Ampliação da Infraestrutura Econômica e Logística. Programa 6, Diversificação e Adensamento das Cadeias Produtivas. E o Programa 7, Consolidação de uma rede policêntrica de cidades no Centro-Oeste. No que o PRDCO é inovador ou diferente dos demais? Sem dúvida, ao criar um eixo de ação visando a consolidação de uma rede policêntrica de cidades no Centro-Oeste. E o que significa exatamente isso?
Significa o desafio, a tentativa de realizar um dos mais importantes e inovadores objetivos da nova Política Nacional de Desenvolvimento Regional, que é consolidar uma rede policêntrica de cidades em apoio à desconcentração e em estímulo à interiorização do desenvolvimento regional e do país. Como a gente sabe, uma parte considerável das oportunidades de emprego e dos serviços, de maneira geral, concentram-se em algumas cidades da região centro-oeste, especialmente no eixo Brasília-Goiânia. E conforme muito bem abordado no PRDCO, essa concentração faz com que uma parcela da população se desloque em direção a esses grandes centros para buscar essas oportunidades e acessar os serviços que não estão disponíveis de maneira adequada em suas localidades. Então, o que acontece na maioria das vezes? Acontece que, dada a proximidade desses grandes centros, essa situação gera vários impactos, já que ocorre um aumento da demanda pelos serviços locais, que pode não ser suprida de maneira satisfatória pela oferta existente. Além disso, a pressão exercida sobre algumas cidades pode resultar em problemas relacionados a diversas questões, como bem anotado no PRDCO, por exemplo, mobilidade urbana e poluição. Nesse sentido, criar mecanismos de manutenção das pessoas nos seus municípios, estimulando uma desconcentração nas grandes cidades e nos grandes centros, é um movimento de interiorização que significa um desafio, mas não um desafio simples, porque exige melhoria de acesso a serviços públicos fundamentais, reduzindo a dependência de funções e serviços públicos dos grandes centros, e especialmente exige ampliação das formas de conectividade entre as cidades. O desafio de descentralizar e interiorizar não é simples, mas eu creio que ninguém pode duvidar do Centro-Oeste. Ele já nos provou do que é capaz, não é mesmo? Basta examinar os dados de crescimento econômico daquela região dos últimos 20 anos. Aqui eu também convido vocês a conhecerem o PRDCO, clicando no link de acesso que se encontra abaixo da descrição desse vídeo. Já seguindo para a conclusão, é preciso registrar que os eixos estratégicos desses planos regionais se desdobram em um conjunto de programas, projetos e ações que servem de indicativos de planejamento da política. E todos com metas consideradas para um horizonte de 4 anos. Pois, como já dissemos, esses planos foram aprovados em 2019 para terem vigência nos exercícios de 2020, 2021, 2022 e 2023. Aliás, a propósito da data de sua aprovação, 2019, e do início de vigência desses planos, 2020, eu quero encerrar esse vídeo com uma pergunta. Como esses planos foram impactados por uma pandemia que surgiu exatamente no primeiro ano de sua implementação? Mas essa é uma pergunta que somente os órgãos de gestão e execução desses planos podem responder com a propriedade exigida. Do meu ponto de vista, a Sudan, a Sudene, a Sudeco, enfim, todos os órgãos de gestão dessa política vêm implementando esses planos de maneira bastante satisfatória, a despeito das dificuldades enfrentadas no último ano em razão da pandemia. Muito provavelmente esses planos deverão passar por uma revisão, por uma atualização, por uma adequação à nova realidade. Afinal de contas, essa adequação está sendo feita por todos nós, né, como pessoas. Imagina um plano pensado para desenvolver 3 regiões de grandeza, de dimensões continentais, como são a Amazônia, o Nordeste e o Centro-Oeste. Então, muito possivelmente, esses planos, antes mesmo de 2023, devem passar por alguma adequação, por alguma revisão. Muito bem, com esse vídeo de hoje, a gente dá por encerrado uma primeira fase do que a gente chama de um projeto de trabalho aqui do canal. Uma vez que a gente, a partir do próximo vídeo, vai passar a falar dos instrumentos de financiamento da Política Nacional de Desenvolvimento Regional, que são basicamente os fundos constitucionais de financiamento do Norte, do Nordeste e do Centro-Oeste e os incentivos fiscais nas suas diversas espécies. Eu espero que vocês tenham gostado desse trabalho e continuem acompanhando esse canal, porque ainda vem muita coisa interessante por aí. Para fechar,
Caso você tenha gostado desse vídeo, dê um like, compartilhe e inscreva-se no canal, porque eu repito, não paga imposto e logo logo você saberá como pagar menos e ainda realizando um dos mais nobres objetivos constitucionais, que é a redução das desigualdades regionais. E isso tudo vocês vão aprender quando abordarmos o assunto incentivos fiscais. Até o próximo vídeo.